O julgamento só aconteceu 2 anos depois. Mesmo com a pressão da opinião pública, Dilermando de Assis foi absolvido por ter agido em legítima defesa. O Brasil inteiro queria que ele fosse guilhotinado, vamos dizer assim, mas não conseguiram assim mesmo. E a justiça foi justa? Claro, foi. Tá. Eu publiquei os autos do processo. Não tinha jeito de dizer que não era legítima defesa, porque era. Foi inclusive na casa dele. Claro. Uhum. Quer dizer, alguém invade a sua casa dando tiro, você se defende, não tem jeito. E houve apelação para o Supremo e ele ganhou outra vez. Quer dizer, foram 2 julgamentos em seguida. Em seguida, ele sai da cadeia e se casa com a dona Saninha, imediatamente. E continua no Exército ou ele sai do Exército? Não, ele continua no Exército. Tem até uma coisa muito interessante que está nos autos do processo, é que ele foi ver a exposição acho que a exposição do Centenário da Independência, em 22. E viu lá armas célebres da história do Brasil. Por exemplo, o punhal que assassinou pelas costas o Pinheiro Machado. E ao lado o revólver dele, homicídio de Euclides da Cunha. Ele ficou chateadíssimo com a história e disse, não era homicídio, foi legítima defesa. Homicídio é quando é premeditado. E dá lá ele escreveu para os jornais, ele requereu ao governo que tirasse o revólver dele daquela exposição, que retirasse o cartãozinho que dizia isso e queria o revólver de volta. De vez em quando alguém ressuscitava a história, fazia uma entrevista com o Dilermando, ele falava mais do que devia, porque, coitado, tinha tanta culpa em cima dele, né? Existe uma frase que é um dos jornalistas, não se sabe se o jornalista inventou ou se foi o Dilermando que disse, ele registrou que assim, eu cometi o crime de matar um Deus. Então, ele passou o resto da vida execrado, apesar de ter sido absolvido 2 vezes. A obra de Euclides da Cunha marcou para sempre a história do Brasil. A partir de seus relatos de Canudos, surgiram dezenas de documentários e filmes de ficção, relembrando a saga do sertão baiano. Aponta o seu cajado, fala da vida, Antônio dos Retirantes. Mula Ruana pisa no chão, depressa correndo que a noite já vem. E Mula Ruana, cadê nosso bem, mãe? Cadê João Bujanga? Diversas obras literárias também foram escritas para perpetuar o legado do escritor. O Estado de São Paulo, jornal onde Euclides publicava seus textos, decidiu homenageá-lo no centenário da sua morte. Todos os seus artigos estão sendo republicados. O acervo de Euclides da Cunha também vem sendo preservado. A maior parte do material biográfico está dividida entre a Casa Euclidiana em São José do Rio Pardo e o Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Ele tinha 43 anos, quer dizer, ele era um garoto para ter uma morte dessa. Quer dizer, o que será que ele ainda não ia fazer de bom, de importante, com aquela cabeça, né? E aquela disposição para trabalhar, né? Ele tinha acabado de começar uma nova carreira. Ele passou no concurso de lógica para o Colégio Pedro II e fazia meses. Ele deu algumas aulas, quer dizer, ele estava começando uma carreira nova, onde ele podia produzir muito e fazer muitas coisas boas. O Machado de Assis era o grande ídolo do Euclides da Cunha, que escreveu um texto belíssimo no dia da morte do Machado, que eu até reproduzi na minha biografia. E depois, o Euclides acaba fundando uma outra linhagem literária brasileira que se distingue da linhagem machadiana. Quer dizer, uma é a linhagem urbana, intimista, psicológica, e outra é a linhagem rural e épica do Brasil profundo, né, do encontro homem com natureza, né, quanto aqui é mais o homem contra o homem mesmo. Então, cada um funda uma linhagem diferente. Mas, no fundo, eles se admiravam mutuamente. Eu acho que a literatura brasileira tem que reconhecer justamente essa grandeza. E ele é um escritor, você diria, um escritor de um livro só? Ou foi a tragédia que fez com que ele ficasse o escritor de um livro só? Talvez, né? A gente nunca sabe o que poderia vir depois. Mas da obra que ele deixou, é evidente que os Sertões se sobressai de uma maneira... Se não houvesse os Sertões, ele não teria
a importância, a preeminência que ele tem na literatura brasileira, né? E realmente o livro é uma coisa esplendorosa, um momento, é um grande momento da literatura brasileira, é uma epopeia brasileira, né? O drama de Euclides da Cunha não terminou no tiroteio daquele domingo 15 de agosto de 1909, no subúrbio da Piedade, no Rio de Janeiro. Ele estendeu-se por mais 7 anos com a morte de seu filho, pelo mesmo Dilermando, quando buscava vingar o pai. Uma família destroçada pela sucessão de assassinatos e vinganças, onde não há vilões, todos são vítimas. Mas a força de suas palavras foi maior. O escritor ficou eternizado como um dos maiores nomes da cultura nacional e sua grande obra, Os Sertões, gerou um formidável acervo. Dezenas de reportagens, livros, trabalhos acadêmicos, ensaios, curtas e longas metragens e até uma minissérie de TV. Esta é uma história cujo desfecho ainda não foi escrito. Boa noite.